conversando, né, e você contou um pouquinho ali da tua história, né, eu dei uma iniciada só contando, né, que você é neuropsicopedagoga, né, que você é mãe do Davi, também a questão da prematuridade extrema. E eu queria entender, eu acho que travou? Voltou. Travou e voltou? Tá. Voltou. E aí Ao vivo é aham, é isso, assim né? mesmo. Ao vivo tem essas É, eu aprendi com coisas. o Faustão. Então, me conta um pouco, vamos entrar no assunto, eu sei que é um assunto bem delicado, né, eu entendo que nem comentei, a tua história de vida é uma história que dá um livro ou uma novela, um episódio da novela das 9 bem fácil. E aí eu queria saber, assim, né, como que foi, em relação à prematuridade extrema, né, que a gente vai entrar nisso daqui a pouco, mas eu queria entender um pouco como que era a tua vida antes de você ser mãe. Quem era a Cibele antes de ser mãe? Quem era a Cibele que tinha sonhos, expectativas? Como que era a mulher Cibele antes de ser mãe? Sim. A Cibele, antes de ser mãe, na verdade, eu nunca tive essa vontade da maternidade. Ela nunca fez parte, assim, do meu mundo, né? Porque desde muito cedo eu comecei a trabalhar e eu estava sempre focada na carreira, entendeu? Uhum. Então, era fazer curso, fazer faculdade, tinha que me sustentar, né? Então, na verdade, eu sempre quis ser independente, né? Eu morava com a minha mãe, Uhum. demorei muito para casar, né? Eu saí da casa da minha mãe com 33 para 34 anos, que foi Uhum. quando eu casei realmente, né? Então, eu tinha ali uma vida junto com a minha mãe e eu estava construindo a carreira, né? Então, eu me formei em pedagogia, na verdade, eu fiz administração hospitalar primeiro, me formei em 2003, daí galguei vários campos da administração e vi que aquilo não era para mim. Comecei a dar aula para curso técnico em administração, Uhum. então já entrei na vida acadêmica, né, como professora, daí fiz pedagogia, então trabalhava com as crianças, sim, mas sempre trabalhei também com os maiores, né? Sim. Então era Fundamental 2, subsequente, médio, mas eu sempre fui para essa linha pedagógica mesmo, mas eu não me via como mãe, né? Não me via. E daí, quando eu casei, a gente começa a ter uma outra percepção da vida, né? Sim. Não que isso tivesse, não que até meu marido ou a família em si obrigasse a ter filho, tipo, tem que ter neto, coisa, nada, não teve nada nesse contexto. Uhum. Mas o fato que me acendeu uma luz foi realmente a questão da idade, né? Porque eu já estava com 34 anos, né? E já casada, então, o que a gente quer? A gente quer constituir uma família, né? E o que me balançou mais foi a questão de saúde mesmo. Porque em 2017, em fevereiro de 2017, eu fiquei internada por conta do coração, porque eu sou cardíaca, né? Eu tive estenose pulmonar, CIA e CIV, fiz cirurgia cardíaca com 2 anos de idade. Então, a minha vida sempre foi em relação à saúde, constantes visitas ao médico, ao cardiologista, fazendo exames, e tudo aí. E com 22 anos eu descobri a cardiopatia como uma questão da pressão alta. Então, não é pré-eclâmpsia. Eu Sim. tenho pressão alta, né? Então, Uhum. é uma coisa que eu tive que aprender a conviver. Então, tomo remédio para pressão, mas com o coração controlado, tudo ok. Só que o que Uhum. aconteceu em fevereiro de 2017? Eu passei muito mal, por questões até da progesterona do anticoncepcional, que eu Uhum. usava ele contínuo. Então, eu não Sim. parava, né? Então, eu tive um fator muito agravante ali na questão da progesterona para o meu coração. Então, eu fui internada, fiquei no hospital cardiológico, porque o meu coração ele aumentou de tamanho e ele estava batendo na minha caixa torácica. Então, eu parecia que estava com dor nas costas, mas na verdade não era. Era o teu coração batendo ali na caixa. Exato, Que porque ele aumentou loucura! de tamanho por conta da progesterona. Bem isso, porque eu tomei o anticoncepcional, era muito contínuo, foi desde os 17 anos sem parar, né? Então, tinha um acompanhamento, mas é aquela coisa, tô bem, não vou no ginecologista, não tem porquê, né? E Então, a nunca gente ninguém só ia fazia saber ali, também.
Exato, é uma questão ali que ninguém sabia, né, que ia ocasionar tanto problema assim. Sim. Então, foi quando realmente eu tive uma insuficiência respiratória, que eu fui bem grave, que até meu marido me levou no hospital, porque eu estava com ventilador no rosto, e eu não conseguia respirar naquela noite. Então, quando eu cheguei no hospital cardiológico, eles não me deixaram sair. Até tinha uma festa da família do meu marido, bem na época do carnaval, que era no sítio, com costela, fogo de chão. Eu falei, ai, não, cara. Daí eu falei pro médico, mas como que eu vou ficar internada? Não tem como, amanhã eu tenho festa lá no sítio dele. Guria, a festa vai ser comer bolacha com chazinho aqui, porque daqui você não sai. Daí que eu vi que o negócio tava grave mesmo, entendeu? Sim. Daí a gente, opa, peraí. Então, daí ele falou, ó, a gente vai ter que mudar toda a tua medicação, o teu coração aumentou de tamanho, então, não tá tão simples pro teu lado, não. Então, a gente vai ter que rever todo esse histórico. Daí, eu já estava com 35 anos, né, em fevereiro de 2017. Quando a doutora Fernanda chegou para mim, que era cardiologista, e eu perguntei, doutora, como que fica a situação, por exemplo, se eu quiser engravidar? Dela, olha, Sibeli, pela tua condição, a sua gravidez vai ser de risco. Não estou dizendo que você não possa, mas ela não vai ser uma gravidez normal. Ela vai ser uma gravidez de risco porque tem o fator idade, né? E a tua cardiopatia, ela vai ali implicar em várias intercorrências. Então, a gente vai ter que analisar muito essa questão. Né? Então, você vai mudar a medicação agora, inclusive parar com esse anticoncepcional. Então, a gente vai ter que entrar com uma equipe médica ali para entender o teu caso, para ver como que a gente faz, né? Para essa questão, mas você pode engravidar sim, só que os acompanhamentos terão que ser mais frequentes, né? E essa mudança também. Daí, tá, beleza, saí do hospital em 3 dias, né? Tive que mudar toda a questão da medicação, isso foi em fevereiro de 2017. Daí, quando chegou, que eu tive até uma conversa com meu marido, falei, meu Deus, cara, então assim, ela, na verdade, a doutora me deu um ultimato que se eu engravidasse no ano de 2017, para mim seria muito mais fácil do que deixar para frente. Sim. Ia ser muito mais complicado com 36, 37 anos e piorar a situação, né? Já é de risco. Daí eu falei, então, será que a gente tenta ter um filho? Daí, na verdade, quando eu comentei com ele essa situação, né? Que depois que eu vim para casa, isso passou alguns meses que a gente entrou no consenso e falou, não, então a gente vai ter mesmo, então vamos ter um filho. Só que era maio, o Dia das Mães, e a Sibeli já estava grávida. E a Sibeli não sabia que estava grávida. Você já estava grávida no momento ali do exame? Não, em fevereiro não. Eu engravidei em maio. Foi mais pra frente. Ah, sim. Foi mais pra frente, mas é que a gente fez toda a mudança, né, de remédio e tudo, a questão do anticoncepcional que ela tinha me dado era bem fraquinho, então, na verdade, eu saí de lá do hospital com aquilo. Ai, vai demorar para você engravidar. Você vai demorar uns 36 meses. E eu lembro muito bem do que ela falou. 36 meses. Eu falei, meu Deus, 36 meses, vou engravidar com 40? Né? Imagine. Daí, tipo, eu fiquei relaxada. Falei, tá, se vier, beleza, né? Vamos esperar. Daí, o que aconteceu? Em maio, né, teoricamente, a gente deduziu essa data. Porque quando eu descobri que estava grávida, era 4 de junho, que eu senti. A gravidez do Davi, desde que eu engravidei, foi uma coisa muito surreal. Muito surreal no sentido de... A minha menstruação sempre foi muito certinha. Eu tinha, assim, um fluxo muito intenso, vinha muito, mas ela nunca atrasava. E nesse junho, eu fiquei 3 dias atrasada. E eu tava até com uma amiga minha, com a Gislaine, se ela estiver assistindo, ela vai saber, ela vai lembrar desse fato, na saída da escola, porque eu estava como professora nessa época, terceiro ano, né, terceiro ano fundamental 1, e daí eu tava na saída, fazendo a saída deles, e eu senti uma cólica muito forte. Mas uma coisa absurda, assim. E um negócio que parecia que tava abrindo a pelve, sabe? Daí eu olhei pra minha amiga e falei, eu tenho certeza que eu tô grávida. Dela, da onde isso? Você tirou isso da cabeça? Eu falei, tenho certeza. Absoluta que eu tô grávida. Eu senti uma cólica muito estranha, parece que tá abrindo minha pelve. Eu tenho certeza que eu tô grávida. Dela, cara, pare, não sei o que, vai lá, faça um exame de farmácia, então. Isso foi numa sexta-feira à noite, eu lembro certinho. Foi muito surreal. Daí tá, não falei nada pro Thiago, o Thiago tava até com um amigo em casa, a gente tava
infernizando ali, deu encucada, peguei, fui na farmácia escondida deles, comprei lá o de fitinha. Que cara, muito engraçado. Comprei o de fitinha para fazer o exame do xixi. Cheguei e fiz. Era 9 horas da noite e eu fiz o exame de xixi. Aí você Tá, não falou pensa, nada 9 horas da não noite. falou nada pro teu marido? Não, fiquei quieta. Daí eu tava com aquele sofrimento, tipo, aquele sentimento mesmo, tipo, cara, eu tô grávida. Eu sei que eu tô. Entendeu? Daí eu fiz o exame de xixi, saiu uma fitinha bem vermelha, assim, e a outra mais pesadinha. Daí eu mandei pra minha irmã teve 3, né? Mandei minha irmã, mora em Portugal, mandei pra ela foto dela bem assim, nossa, Grace, tá muito grávida. Deu, cara, não é Você tá possível. toda grávida. Dela, meu Deus, tá muito grávida. Daí eu mandei pra madrinha do Davi hoje, né, pra minha amiga de infância, que 20 e poucos anos de convivência filhos, né? Mandei para ela, falei, guria, veja, eu acabei de fazer exame de xixi, veja isso. Ela, meu Deus, tá muito grávida. Eu já passei 4 vezes por isso. Daí eu, mesmo assim, cara, eu não acreditava, entendeu? Daí o que eu fiz? Eu fiquei andando pela sala, assim, desesperada. Daí o Thiago flagrou um movimento estranho. Daí eu falei, ó, vou na farmácia de novo. Eu falei, meu Deus, o que essa guria tá tendo, né? Só que como ele tava com um amigo em casa, tipo, ficou normal. Eu fui de novo e comprei aquele que sai mesmo, tipo, grávida ou só gorda, sabe? Que aplica ou só gorda mesmo. Daí eu comprei, não vou fazer merchandise da marca aí, mas é aquele que aparece as semanas. Aquele é bom. Daí eu fiz de novo, já era umas 10h30 da noite. E eu que eu tava tomando cerveja ainda, ó o grau da pessoa, né? Tava lá tomando cervejinha, falei, vou induzir o xixi. Tomando cervejinha, apareceu. Guria ficou piscando. Daí eu fui lá correndo no ouvido do Thiago, falei, Thiago, vem aqui, porque eu fiz um exame agora. Daí ele só me olhou assim, como assim você fez um exame agora? Falei, venha no banheiro, venha no banheiro. Daí ele olhou, na hora que apareceu, grávida de 2 a 3 semanas, cara, foi muito surreal. Ele me olhava e olhava pro negócio, ele me olhava e olhava pro negócio, ele me olhava e olhava pro negócio. Eu falei, sim, eu tô grávida mesmo. Daí ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Daí eu já saí gritando, tipo, tô grávida mesmo, não sei o quê. Amanhã eu vou fazer o beta. Daí, de manhã, no outro dia, no sábado, eu fui fazer o beta HCG e realmente tava já de 6 semanas. Daí, na hora que eu mandei pra minha cardiologista, doutora Fernanda, eu tô grávida dela. Ai, que maravilha! Amanhã no meu consultório pra gente mudar os medicamentos. Uma pessoa cardíaca tem que pensar em tudo, né? Tive que mudar tudo. Até que ela não mudou, o do coração ela não mudou, mas o da pressão precisou mudar, que daí foi para um outro, né, remédio. E daí, assim, agora a gente vai fazer os acompanhamentos mesmo da tua gravidez. Então, o que aconteceu? Até as 22 semanas de gestação, tava tudo lindo, tava tudo maravilhoso, perfeito, né? Assim, ali, e contando a outra parte do surreal da gravidez, eu sabia, antes de fazer as ecografias, que eu estava esperando um menino. Eu tinha esse sentimento. Eu sabia que era um menino. Até com 12 semanas que a gente foi fazer a tela transnucal, aí eu ia pedir para a médica para a gente ver o sexo do bebê, né? Para ver se ela conseguia fazer ali através das 12 semanas. E daí eu sentei no sofá, eu lembro disso como se fosse hoje. Falei, Tiago, falei para o meu marido, ó, eu tenho certeza que é um menino, isso é de fato. E o que você concorda do nome da... Porque me veio o nome Davi na cabeça com 12 semanas. Dele, nossa, o nome Davi é bonito, porque eu tinha uns alunos com esse nome, Davi, que sempre foram uns... A gente, quando é professora, cara, a gente toma muito cuidado com o nome da aluna. Psicóloga também. Meu Deus. A gente toma muito cuidado, né? A gente toma muito cuidado, assim. E eu sempre tive uns Davis maravilhosos, muito doces, muito queridos. Então, eu me apeguei muito na questão desse nome e pelo significado também, né? Do rei Davi, que teve as suas batalhas, a sua luta, que nasceu muito pequeno, muito mirradinho, né? E conquistou tudo aquilo, foi lá e derrubou um gigante, cara, né? Então, tipo, venceu mesmo, né? Todas as intercorrências da vida, mas sem saber que ia ter prematuridade, sem saber que ia ser difícil, porque estava correndo tudo bem, tudo bem. E depois a gente fez a transnucal, estava ótimo, realmente a médica
viu ali, ele falou, realmente, Sibeli, você acertou, é um menino, e eu posso colocar aqui o nome de Davi? Eu falei, pode, é Davi mesmo, né? Ficou, não teve como mudar. E com 22 semanas, que foi na questão da morfológica, que daí a gente começou as intercorrências. Daí, eu e o Thiago, a gente quase surtou, porque a gente foi na clínica, né, especializada para fazer ecografia, e até essa clínica me assustou bastante, porque elas não estavam preparadas, ali do que eu digo, preparada para dar esse feedback para as mães. Sim. E para os pais, em relação ao crescimento do teu filho. Então, a médica, quando ela viu a ecografia dele, ela viu que ele estava com 22 semanas, mas o tempo de gestação e o peso era de 3 meses antes, era como se ele tivesse com peso de 18 semanas para estar com uma gestação de 22, digamos assim. Uhum. Só que ela se desesperou. Ela começou a gritar no consultório. Meu Deus, teu bebê não tá crescendo. Ali já começou um trauma, entendeu, com a gente. E nisso, eu já tinha procurado a minha obstetra maravilhosa, que ela tá me assistindo com certeza, que é a doutora Raquel. Doutora Raquel de Moura Matias, especialista em alta gravidez de alto risco, assim. Ela estava me acompanhando nisso, né, e eu fiz a morfológica. Eu já liguei para ela desesperada e falei, doutora Raquel, as médicas estão desesperadas aqui porque o Davi não está crescendo. E elas me deixaram desesperadas, porque elas, na hora, essa médica que fez a ecografia, ela gritou, falou que meu filho não estava crescendo, que eu precisava procurar a emergência do hospital urgente, porque o meu filho ia nascer. Tipo, eu achei que eu ia estar abortando a criança ali naquela hora, sabe? Então, foi um despreparo muito grande. Daí eu liguei para a Raquel me acalmou, falou, Sibeli, eu estou no hospital agora de plantão, pega o Thiago e vem aqui com a eco na mão que eu quero ver, né? Daí eu peguei e fui. Cheguei lá, ela me atendeu, me acalmou, tudo, até brincou. Nossa, você cortou o cabelo, tá maravilhosa. Que eu tava, né, cabelo comprido, eu tirei, fiz chanelzinho. E daí ela chegou, olhou a ecografia e falou, olha, realmente, né, pelo que tá aqui, é que o bebê não tá crescendo, mas a gente vai fazer o seguinte, nós vamos agora entrar com um médico especialista em gravidez de risco, que faz a ecografias morfológicas em relação ao quê? Ao crescimento do bebê. Então, era aquela ecografia que eu esqueci o nome, mas que vê as vias uterinas, aquela, tipo, ecografia bem completa que vê a situação do meu útero e quanto que tá passando alimento pelo cordão umbilical do bebê. Então, eu lembro que eu tive que fazer ecografia num lugar especializado de 3 em 3 dias para acompanhar o crescimento do Davi. Então, aí começou a nossa saga. De 3 em 3 dias, a gente fazia a ecografia para saber se o Davi estava recebendo alimento ou não. E o que aconteceu? De 22 até as 28 semanas, a Raquel conseguiu segurar. Quando deu 28 semanas, que é o quê? 6 meses e meio de gestação, ali, naquele dia, que foi numa sexta-feira, de 24 de novembro de 2017, ela recebeu a eco, mandei para ela na hora, né? Ela olhou a eco e falou, Sibeli, hoje o Davi não recebeu nada de alimento, e o pior, ele está fazendo hemorragia cerebral para pegar o alimento da sua barriga, né? Para pegar, tipo, para receber o alimento, como estava dando diástole zero no cordão umbilical, ou seja, naquela semana ele não conseguiu pegar nada de alimento pelo cordão. Então ele estava fazendo hemorragia cerebral para pegar os nutrientes para manter os órgãos vitais vivos. Sim. E daí a Raquel pegou, me explicou isso e eu em estado de choque, né? Daí eu mandei para ela, daí ela bem assim, você já almoçou? Daí era meio-dia, deu, não, eu tava indo agora almoçar. Daí ela, não vá, meu amor, você vai vir agora para o hospital, a tua cesárea está marcada para as 15 horas, vai para casa, toma um banho, avisa todo mundo que o Davi vai nascer hoje. Por quê? O que ela fez? Ela não poderia esperar o final de semana. Porque na segunda-feira ele faria 7 meses. Ele entraria nas 29 semanas. Só que não ia dar tempo. Ele ia morrer. Ele estava em sofrimento já.
Sim. Então, ela foi muito expert nisso, sabe? Eu devo muito isso a ela, porque ela salvou a vida do Davi, realmente. Né? Então, ela, infelizmente, teve que tirar fora do tempo, né? Mas só que quanto mais tempo a criança ficar dentro do útero, melhor. Mas no caso dele, não tava adiantando ele estar lá. Era sofrimento fetal, não estava adiantando, exatamente. Isso que eu fiquei afastada, ela me afastou, estava tomando o Neosine, que deixava dopadona, fiquei deitada, mas nada disso adiantava, porque não era uma coisa tipo de pré-eclâmpsia, ou que não podia fazer esforço. Foi meu próprio corpo que estava expelindo Davi, por conta da pressão alta, que a gente descobriu que a placenta, ela não deixa passar o alimento para o bebê com a pressão alta. Entendeu? Então, isso que a gente foi descobrindo na hora, as coisas foram acontecendo assim na hora que a gente foi descobrindo. E daí, nesse dia, o Davi veio de 28 semanas, pesando 690 gramas. Eu nem tive barriga, Paola. Na hora que nessa semana eu senti ele chutar. Foi uma semana de alegria, tipo, ele tá mexendo. Na outra ele já tava na UTI. Sabe? Então foi tipo muito rápido assim. Tá, mas deixa eu entender. Então eu não tive. Não, deixa eu entender uma coisa, porque eu acho que é muito, muito impactante isso, assim, né? As pessoas. Nem todo mundo tem essa experiência. Uma coisa que também eu percebi na minha maternidade, né? Que eu fui mãe agora, que a gente é muito desinformado. A gente não tem informação de nada, né? A gente presume coisas, os médicos dizem coisas pra gente, a gente tem um basicão. Eu digo que o TikTok foi o que me ensinou muita coisa na minha gestação, porque agora tem TikTok, né? Mas assim, quando falaram pra você, né? Eu imagino como que ficou a tua cabeça, porque a, a, a cabeça da mãe, ela é uma cabeça de medos e desesperos, né? Ela baseia-se um pouco nisso, assim. E quando falaram pra você, teu filho não tá crescendo, teu filho não tá desenvolvendo. Claro que eu entendo, e talvez isso, né, presumindo coisas, que quando a médica falou pra você que era que poderia ter uma gravidez de risco, você já estava meio conformada, você entendia que era essa realidade, você tinha uma esperança que nada disso estava acontecendo. Como que ficou a tua cabeça no meio disso tudo, assim? Então, na verdade, eu sabia que ia ser de risco, mas não sabia que ia ser tanto, né? A gente nunca sabe que ia ser tanto. Eu imaginei que ia ser difícil, mas eu nunca pensei, tanto eu quanto o Thiago, que ele iria nascer antes do tempo. Eu achei que ia ser difícil no sentido de, eu vou ter que fazer repouso, eu vou ter que parar de trabalhar antes, né? Ia ter que fazer muito acompanhamento com o médico, mas nunca que ia chegar a esse ponto da criança não estar crescendo na barriga. Mas assim, Paola, eu te digo que foi um choque tão grande de tudo que, na real, a gente não pensou em nada. E, na verdade, pela nossa fé, muita fé que a gente tem, sabe? Porque, assim, a minha vida nunca foi fácil. Para mim, sempre tudo foi muito difícil. Sibeli fez cirurgia cardíaca com 2 anos de idade, que durou 9 horas. Imagine, 9 horas numa mesa de cirurgia com 2 aninhos. E saí dessa, entendeu? Então, a fé era muito grande da minha família em si. Né? A gente acredita muito em Jesus, acreditava muito em Deus. Então, foi uma coisa, assim, que realmente eu coloquei nas cabeças, não, cara, ele vai nascer, ok, não tá crescendo, mas vai chegar um ponto que ele vai crescer. Os médicos vão ter alguma injeção, sei lá, alguma coisa para amadurecer o pulmão, e eu também tomei várias injeções dessa. Então, a gente vai conseguir segurar mais um pouco no útero, entendeu? Então, sempre tive essa fé. Eu ia lá a cada 3 dias, tipo, hoje passou, hoje ele tá recebendo alimento. Ai, ufa, então hoje tá de boa. Daqui 3 dias, tipo, hoje não passou direito, mas a gente vai continuar observando. Então, nenhum deles que fizeram a ecografia ali, né, o Dr. Cláudio, que fez essa ecografia, ele nunca falou para mim, tipo, cara, vamos perder a esperança. Não, é sempre, ele vai passar, olha aqui, ele tá todo formadinho, vai passar, né, o alimento vai passar, a gente vai conseguir segurar até 7 meses, 8 meses, então eles também tinham essa força, eles davam essa força, assim, para mim, sabe? Para nós ali, no caso. Então, foi tudo muito, assim, de choque. Eu, em nenhum momento, eu achei que eu fosse perder o Davi. Isso é fato. Em nenhum momento não passou isso na minha cabeça, sabe? Tipo, vai nascer morto ou não. Em nenhum momento, até porque era o primeiro filho,
nunca tinha passado por essa experiência na vida. Uhum. Então, assim, ainda dentro do meu útero, era o meu filho, tudo. Mas como eu nunca pensei em ser mãe, para eu ter essa questão da maternidade comigo, demorou um tempo. Para eu acreditar e aceitar, tipo, nossa, Sibeli, você está sendo mãe, você está gerando uma vida aqui. Então, para mim, já tinha uma coisa meio estranha. Não é que eu não tive vínculo com meu filho, não é isso. Não é que eu não amava ele na barriga. Mas, cara, a gente só tem o poder da maternidade quando tá com a criança no colo. Eu acho Concreto, isso, né? entendeu? Tá concreto, O concreto, exatamente, o concreto. É isso aí. Então, assim, não, eu vou gerar o Davi vai nascer bem, ele tá aqui, ele tá no caminho, vai dar tudo certo. Então, a gente sempre foi muito otimista nesse sentido, sabe? Sim. Nunca sofri, assim, essa perda, mas foi realmente um choque. Então, eu acho que eu estava em estado de choque. Sim. Sabe, a gente fica em estado de choque, ainda mais por tudo que foi tudo muito rápido. Por exemplo, eu descobri a gravidez em junho, ele nasceu em novembro do mesmo ano. Então foi tudo muito rápido, não teve um tempo para a gente amadurecer, nem ideia que eu estava grávida. Processar, nem Sim. ideia, porque eu nem tinha barriga. Com 6 meses que ele começou a apontar na barriga e já, tipo, já nasceu, sabe? Então foi uma coisa assim muito abrupta, foi muito abrupto o negócio, sabe? Não, e foi eu acho muito rápido. Eu acho que o mais impactante, assim, eu acho que, né, assim, não entrando nesse assunto, mas falando disso, assim, quando o meu filho ficou com icterícia, teve amarelão, eu fiquei no hospital um tempo e tal. Tinha muitos bebês pequenos também, né? A gente via outros bebês, né? E às vezes a gente não tem noção de tamanho. Mas quando você fala pra mim que teu filho tinha 600, quantos gramas? 690. 690. Era um pacote de carne moída. Sabe carne moída, quando você vai lá comprar carne moída? É sério, vai ser uma rã. Eu penso em queijo. Sabe a rãzinha que você vai comprar? Tipo, vou fazer uma rã frita hoje. Eu vou na padaria e peço 300 gramas de queijo, dá um negocinho desse tamanho, assim. Tipo... Era isso aí. Que loucura. Com 30 centímetros, da cabeça até os pés, 30 centímetros. Com 690 gramas. Compridinho, até. E ainda, para me ajudar, ainda o bichinho tá sentado. Né? Para me deixar mais feliz. O bichinho ainda estava sentado. Então teve que... O menino não teve tempo, Sibeli. O menino não teve tempo. O menino é apressado. Ele é apressado, ele queria vir, entendeu? Queria vir jogar pedra no gigante, é isso que ele queria. Quero vir jogar pedra no gigante, entendeu? Sabe, ele queria vir. E, na verdade, o que aconteceu? Então, ele não teve problemas com ele, mas eu que ocasionei ali, a minha placenta que ocasionou essa prematuridade, né? Tanto que, tipo, o guri não tem nada. Ele teve tudo quando ele nasceu, todas as intercorrências que um prematuro possa ter. Davi foi campeão em ter, né? Ele passou por muita coisa, mas hoje em dia é perfeito, assim, né? Nessa situação. E nesse momento, assim, ali, depois que ele nasceu, que a gente viu, nossa, pessoa... E até na hora do meu nascimento, do nascimento dele ali, eu tava brincando com a obstetra, eu brincava com a Raquel. Na hora que a Raquel tava fechando a minha cesárea, eu falei, nossa, que cheiro de bacon que ela tava cauterizando. Então, tipo, pra mim tava, cara, não sei, entendeu? Muito leve, né, Sibeli? Então, eu tava muito assim. O Thiago não falava. O Thiago não falava porque ele entrou comigo para fazer o parto, né? Que eles entram, né? O pai entra junto. O Thiago entrou comigo. E, cara, daí a gente escutou, antes de eu entrar para tomar a hack, tinha uma mulher tendo parto normal. Meu Deus, aquela mulher gritava, só olhava pro Thiago assim. Tipo, e ele assim, duro, com a máscara, com a touca, ele não piscava. Daí na hora que... Pode falar. Sim, sabia, mas não sabia, né? Não, sabia eu ia perguntar assim, se ele já sabia que ele era pai, né? Porque, assim, a gente é um processo, mas acontece, assim, né? O pai leva, às vezes, um tempinho mais, assim, para cair uma ficha, para cair... Eu imagino que, assim, ele teve que ser forte até mesmo para te ajudar, né? Ou não mostrar fraqueza também, em questão disso, porque a questão da prematuridade eu acho que é um desesperador, né? Porque a criança, quando nasce, já não sabe direito o que fazer. Você sabe o basicão. Mas quando nasce um prematuro ou uma criança que tem alguma, né, alguma ocorrência, alguma coisa assim, você já fica pensando em o que eu faço com essa criança, né? Sim. E aí, como que foi pro teu marido, né, entender essa paternidade, assim, de
até com essa dificuldade? Como é que se sentiu ele durante a tua gestação? Que foi curta, mas, né? Como que você sentiu teu marido, assim? Não, acho que demorava um pouco para ele processar. Tipo, ele não entendia o que estava acontecendo. Até quando o Davi começou a chutar na minha barriga, eu falava, põe a mão aqui que ele tá chutando. Tipo, ele achava, tipo... Tá nada. Estranho. Que não é com ele, né? Não Gases. tava dentro dele, assim, né? Então, demorou, sim. Demorou, acho que, para cair a ficha dele, assim. Demorou. Demorou, porque também foi muito rápido tudo. E acredito que tenha caído a ficha dele depois que a gente teve que fazer, na hora que ele nasceu, que ele teve 2 segundos para tirar foto do Davi só, porque a Raquel tirou o Davi, falou, pai, tira foto. E ele, tipo, meu Deus, vou tirar foto. Como Tirou é que uma faz foto mesmo? e ela já gritou, pediatra, pediatra, eu tenho neonatal, não tem neonatal. Tanto que o Davi nem chorou, mas eu lembro que o Davi abriu o olhinho, olhou para mim e fez assim, sabe? E já foi embora. Foi embora para UTI, eu não peguei o Davi, não tive contato, o Thiago não pegou o Davi, já saiu, já foi para UTI. Os meus sogros com a minha mãe viram o Davi passando, né, numa incubadora, viram aquela codorna passando assim e levaram embora o Davi, né? E daí eu já subi para o quarto da maternidade. Ali é que começou a cair a ficha no sentido de ser mais triste, porque eu fiquei em um lugar, eu estava no quarto sozinha, né? Tem mulheres que ficam, mas o nosso plano era o quarto sozinho. Mas mesmo assim, eu escutava o bebê das outras chorando, né? No quarto da frente, no quarto atrás. E eu ali me recuperando da hack, e também tiveram ali algumas enfermeiras que não tinham tato nenhum de lidar com essa situação. Isso que eu digo que, olha, é difícil, sabe? Acho que falta uma instrução em questão de humanidade mesmo ali, né? Porque a enfermeira que entra num quarto de uma maternidade, não vê o bebê, não tem que fazer nenhum certo tipo de comentário, né? Tipo, ai, cadê teu bebê? E a minha mãe já rebateu, né? Porque minha mãe não tem paciência, zero paciência, né? Que bom. O bebê dela tá na UTI, você não leu o prontuário dela? Sabe? Tipo, nessa situação. Daí até mudou. Ai, tá na UTI, mãezinha. Então, mas ele já vai sair, né? Não sei o quê. E eu tava, tipo, sabe, ali, cara, acabou de nascer, tá, mas não é o meu filho ainda. Porque eu não peguei, eu não tive o vínculo. Então, foi uma sensação estranha do nascimento dele, né? E daí ali, eu com um monte de ponto ali que a Raquel fez e fechou, eu no outro dia tendo que subir até a UTI, né? Então, assim, eu não tive aquela questão de recuperação da cesárea com o teu filho e aprendendo, fazer com que ele aprenda a mamar, não tive nada disso, porque eu já tive que subir para o 6º andar, onde é o UTI neonatal, já tive que ir capenga, esgotar leite, para passar para ele, né? Que era essa a questão que tinha que passar, esgotar leite para passar para ele, porque ele estava numa incubadora e ele estava com sonda, ele estava entubado, ele estava, né, com todas as intercorrências ali, e ele precisava receber o alimento naquele momento. Então eu tive que esgotar leite, e foi muito impressionante, porque cesárea demora para descer o leite. Sim. O meu não. No momento que ele nasceu, eu já tinha. Já estava saindo. No momento que ele nasceu, né? eu já estava saindo. Imagina. Tipo, parece que o corpo entendeu que, cara, trabalha porque teu filho vai precisar. Entendeu? Então, ele entendeu, assim, nesse sentido ali do corpo. E foi muito rápido. E foi muito... Tipo, teve tempo, Paola, para sofrer. Eu e o Thiago, a gente não teve tempo. Eu até agradeço a Deus muito todos os dias, porque eu tenho um marido maravilhoso. Sabe? É um pai excelente, é um marido maravilhoso que tá do meu lado, assim, tá subiando lá. Ele tá na sala e não quis participar. Falei para ele participar aqui, não vou participar. Mas que ele apoiou em tudo, que ele dava, sabe? É meu apoio emocional mesmo, é o Thiago, e apoio em tudo. Eu não consigo ficar sem ele. Esse é o fato. Eu tenho uma dependência emocional muito grande dele. E é verdade. E assim, né? E em nenhum momento a gente sofreu. Nenhum momento. Então a gente sabia que, cara, ele tá ali, ele tá guardado, tá lá na UTI, e a gente tem que fazer as coisas agora para que ele sobreviva, né? O bom que ele teve assistência,
o bom é que ele tá, né, tá tendo todos os cuidados necessários. Sim. Não vou dizer para você que foi uma coisa fácil, nossa, que maravilha, meu filho está na UTI. Não, porque com o passar dos dias, começou a cair a minha ficha de que eu virei mãe, começou a cair a ficha do Thiago que ele virou pai, e que nós tínhamos alguém ali, né, a partir desse momento, que precisava da gente. Sim. E precisava da gente muito, de segunda a segunda, porque eu não trazia meu filho para casa. Né? Eu não podia trazer meu filho para casa, ele ficou ali. Né? Então, eram os momentos que na época do hospital ele não era humanizado. Ele ficou humanizado depois de mim, porque eu surtei diversas vezes o hospital. E o hospital que ele nasceu sabe disso, que até hoje acho que não pode escutar o meu nome, porque eu surtei diversas vezes naquela UTI, porque foram 4 meses de UTI. Não foi pouca coisa. Eu surtei pelos meus, eu surtei pelos das minhas colegas, eu surtava por todas as crianças ali dentro, sabe? Você revolucionou o hospital. Isso que eu tava com Equilide 3 vezes no dia, porque o Equilide, ele é um psicotrópico, que você conhece, né? Mas o efeito dele é para dar leite. Para dar leite, né? Exato, porque passa por esse trauma, então a gente tinha que dar leite. Isso que eu tava, tipo, total zen. E as médicas vinham dar o feedback. E hoje ele tá muito mal. Hoje, eu sei, a gente sabe tudo de UTI. Todos os aparelhos a gente entendia. Gasometria, que hoje ele respirou por aparelho, agora ele não tá respirando mais, ele tá respirando por espontaneidade. A gente sabia tudo, entendeu? E a gente começou a filtrar muito também o que os médicos diziam. Então, o que a médica do plantão, que era a coordenadora da UTI da manhã, passava de feedback, era o que a gente pegava. O que os outros médicos da tarde e o da noite passavam, entrava por aqui, saía por aqui. Porque tinha uma lá que o Davi não ia sair vivo. E ela falava isso. Tanto que ela falou isso para minha mãe numa visita, que minha mãe saiu de lá desesperada, chorando, porque ela, na hora que ela entrou na UTI para visitar o Davi estava transfundindo sangue. E eu esqueci de avisar isso para ela, que era um procedimento normal. E daí, meu Deus, o Davi tá tomando sangue, Jesus, sabe? Daí eu tive que acalmar minha mãe também. Então, eu tive que ser forte para passar as coisas para a família sobre a questão do Davi e acalmar o nosso coração também, meu, do Thiago, o Thiago também me acalmando, que a gente dizia, não, ele vai sair dessa, hoje ele tá super bem. Só que tinha dias, igual um por hoje, o Davi está bem. Né? Só por hoje ele está bem. Então, cada dia era uma coisa nova. Então, eu entrava de manhã, como eu falei que não era humanizada, porque eu só podia entrar para esgotar leite, deixava o leitinho em cima dos potinhos da incubadora dele e saía. A visita era às 10 horas da manhã, então entrava a visita, eu e o Thiago da manhã, deixava o horário das 4 da tarde para minha mãe e para os meus sogros visitarem, e eu e o Thiago a gente voltava às 8 da noite. Então a gente não ficava com o bebê lá. Não podia ficar junto? Momento nenhum? Não podia ficar junto. Não que podia loucura. ficar junto. Eu ia morrer. Imagina! Que loucura, Sibel. Só que como ali com a questão que o Davi, quando ele nasceu, ele estava com 690 gramas. Em uma semana de UTI, ele foi para 580 gramas. Ele abaixou o peso, que é o normal da criança baixar. Né? E a gente nunca desistiu dele. A gente sempre falava, filho, você vai sair dessa, vai, porque você não veio para esse mundo, né, a passeio. Você veio com um propósito de Deus, até porque o seu nome foi escolhido, você ainda na minha barriga, sem saber de tudo que você ia passar. Então, já tem uma carga muito grande ali pelo nome, né? Que foi desde quando eu descobri a gravidez, né? Assim, eu tô grávida e eu sei que é um menino. Por isso que eu falei que a gravidez dele foi muito surreal. Porque para mim veio uma coisa assim, tipo, cara, é Davi. É o Davi. E ele realmente matou muitos Golias ali dentro. Ele sofreu muito. Que loucura. Sim. Muito. Ele teve muitas intercorrências ali dentro. Então, ele foi ventilado na minha frente, na frente do Thiago, que na hora que a gente estava numa visita, 4 horas da tarde, estava tudo bem, de repente ele parou de respirar, as médicas, todo mundo voou em cima dele, começaram a fazer, porque ele estava tendo uma parada respiratória na nossa frente, e eu e o Thiago assim, tipo, ele vai voltar. De repente a máquina, puf, ele voltou. Deu? Então, para nós, eu tava com remédio, né? O Thiago não. Eu tava medicada.
estava medicada. Então, foram coisas assim, sabe? Então, ele transfundiu sangue, ele toda vez ele estava furado, diversos lugares, não tinha mais veia para pegar acesso. Ele teve, daí assim, coisas que estavam acontecendo ali na UTI no momento, que eu via que era erro humano, eu comecei a surtar. Deu? Tipo o quê, Porque Sibeli? assim, Porque erro humano, é que assim, né, pontuando disso aqui, eu acho que é muito importante, até mesmo por causa da minha experiência, que não chega nem aos pés da tua, assim. Jamais. Mas é que assim, que nem você falou, né, que às vezes as pessoas falta o senso, falta o... Claro que a enfermagem é uma área, assim, muito bonita, assim, eu comecei a olhar para os enfermeiros e para os técnicos de enfermagem de uma forma totalmente diferente depois que o meu filho ficou internado. Mas é que são humanos, né? Então, assim, todo mundo erra, tem gente ali que só estudou, não estudou como deveria estudar, então tem essa questão da falta de conhecimento mesmo, assim. E eu imagino que, assim, para 4 meses você deve ter visto muita coisa. Muita coisa mesmo, assim. Claro que às vezes, não estou dizendo que as pessoas não tenham esse conhecimento, mas claro que a gente que estuda, que acaba, né, trabalhando com criança, a gente acaba tendo mais informação de certas coisas, né? Até mesmo uma experiência, uma mãezinha que conta uma coisa ali, uma coisinha ali, e assim vai. Mas o que você viu, assim, que você teve que rodar a baiana? Porque, assim, o mais difícil é que, assim, você queria estar protegendo ele, né? E você não tem muito o que fazer. Você vai confiar nas outras pessoas. O problema é que daí, às vezes, as pessoas erram e aí quebra a nossa confiança, e daí você fica com uma noia, assim, numa persecutoriedade, achando que todo mundo tá fazendo coisa errada. O que você. exatamente. Então, até o primeiro mês dele ali, tipo, tava tudo normal, perfeito, ele era bem assistido, a gente não tinha nenhum problema com a equipe de enfermagem nesse sentido. Então, tinha uma equipe de enfermagem da manhã, que elas eram uns doces, as médicas, tudo, a equipe da tarde também eram, mas a gente teve muito problema com a equipe da noite, da enfermagem nesse momento, sabe? Só que até o primeiro mês dele, teve as intercorrências de prematuridade, que é o do combo, né? Então, a questão da gasometria, a questão que, Sibeli, hoje ele teve uma parada respiratória, precisou, chegava lá, ele estava tomando adrenalina, dobutamina, ele estava no fentanil, né? Fentanil, que é o analgésico forte, para ele não sentir as picadas dos acessos, né? Transfundiu sangue, tudo isso normal. Teve retinopatia, ou seja, estava quase praticamente cego, teve a hemorragia cerebral, tudo deu grau 3 nele, retinopatia e a hemorragia cerebral grau 3, mas ele era acompanhado, fazia físio respiratória, e a gente sabia que a físio, né, quando aspirava a respiratória, ele chegou a sangrar pulmão, mas não é culpa da físio, é por questão que ele não estava preparado para aquilo, não estava maduro para nada, nem para receber leite, teve as enteroculites, que é a distensão abdominal, né? Ó, o Thiago tá... Tô chorando. O Thiago tá chorando. Isso aí. Do leite. Então, ele ficou muitos dias na NPT. Desses 4 meses, ele recebeu o meu leite, assim, pode contar, tipo, umas 6 vezes. Que de resto, ele ficava na nutrição parental total, porque ele distendiu o abdômen, porque aquele leite fez mal para ele, porque o estômago não estava preparado para receber. Não estava maduro, né? Então, distendia. Daí ele perdia peso. Daí não sei o quê. Daí quando ele engordava, que a gente chegava lá, olha, ele ganhou 200 gramas. Vinha a doutora Eliana e falava, não, a gente vai passar o Lasix, ele vai perder. Ai, não acredito. Então era, sabe? Tipo, mas eu sabia que isso não era coisa dele, que ele precisava passar ali. Quando comecei a perceber que o Davi, com 3 meses de UTI, pegou uma bactéria de contato, olha o nome, bactéria de contato, sendo que eu, minha mãe, os meus sogros, que eram só os que visitavam o Davi, a gente nunca colocou a mão dentro da incubadora. Eu não colocava a mão dentro da incubadora para pegar. E elas falavam, ai, mãezinha, pode pegar nele. Não pode, porque ele é um prematuro extremo que precisava do quê? Quanto menos manipulação, melhor. Sabe? Então, a gente entendeu em casa. Eu peguei o Davi no colo com 2 meses de nascido, porque eu não podia fazer canguru antes nele. Mas o que aconteceu? Ele pegou essa bactéria de contato
por alguma enfermeira, eu tenho certeza que foi às da noite, que manipulou um celular, não lavou direito a mão e foi manusear o meu filho. E nisso, ele teve que ficar 74 dias com 4 antibióticos. E o que aconteceu? No dia 15 de janeiro de 2018, todas as mães da UTI, todas, a gente eram 15 no total, 15 box, que era separada a UTI. Eu sei que no meu tinha 7 e um que era de aqueles lá que é tipo de intervenção com doença contagiosa. Sim. Que ficava longe. Lado, então, nesse dia 15, todas elas se vestiram, colocaram o avental para fazer canguru nos filhinhos. Para pegar os filhinhos pela primeira vez no colo. O que aconteceu com a Cibele? Não pode pegar, porque a Cibele está com infecção da bactéria de contato. Quando eu comecei a ver aquilo, de todas elas pegando o bebê, e eu não podia pegar o meu, daí o negócio pesou, entendeu? Porque eu sei que não foi uma coisa provocada pela intercorrência de prematuridade, mas foi provocado por um erro humano, que alguém não lavou as mãos direito e manuseou o Davi. E naquele momento, todo mundo ali da UTI viu que eu comecei a chorar, mas eu fiquei quieta no meu canto, sabe? Olhando para ele na incubadora, quieta no meu canto. Eu sei que no dia 17, estava a doutora Eliana daí de manhã, que eu fui fazer a visita normal, eu fui para casa naquele dia. Contei para o Thiago, chorei, né, tudo, e tendo que esgotar leite, o Thiago ainda tendo que fazer massagem para me ajudar, porque meu leite empedrou, ele tendo que fazer a massagem para esgotar leite e dar fora, né, assim, e daí, tá, eu lembro que daí no outro dia que eu cheguei, a doutora Eliana falou para mim, acabou, senta agora, põe esse avental, você vai pegar o Davi no colo. Dane-se, bactéria de contato, dane-se, entendeu? Você vai pegar o Davi no colo. Então, foi naquele dia, 17 de janeiro de 2018, que eu peguei ele no colo, tudo cheio de gás, desse tamanho ele era, cabecinha desse tamanho, assim. Peguei ele, assim, que daí eu senti, meu Deus, ele é meu mesmo, sabe? Ele é meu filho, tá aqui comigo, que daí eu comecei a lutar pelas coisas dele. Daí sim, eu comecei a brigar na UTI por todas as coisas que eu via de errado, todas as coisas que aconteciam. Quando eu vi enfermeira pegando celular, por que você tá pegando celular? Você vai pegar no celular, você vai lavar a mão aqui na minha frente agora, porque você não vai pegar na criança. E não é nem no meu filho, você não vai pegar em fulano, em ciclano. E aconteceu que eu vi muitas coisas, por exemplo, assim, o Davi teve a PLV, né, que é a proteína do leite, que ele teve a restrição por conta da prematuridade. Sim. E o da minha amiga, que estava no box do lado, da Ju, também teve. Só que assim, Ju, a gente era sua amiga ou se tornou amiga lá? A gente fez um grupo. A gente fez um grupo de amigos da UTI. Fizemos. Sim, porque a gente passou 4 meses juntos. Não foi só o Davi. Todo mundo que estava ali com a gente ficou muito tempo, porque as crianças nasceram de 26 semanas, de 27 semanas, então ficaram muito tempo, né, junto com a gente, assim. Acho que o primeiro que saiu foi o Antônio, mas ele tinha nascido bem antes, em outubro. Daí foi o primeiro que saiu da UTI. Mas o resto, eu acompanhei tudo, né? A gente acompanhou tudo, cada uma. E daí eu e a Ju, esgotando leite, tomando maior cuidado, o que aconteceu? Eu vi uma enfermeira quase dando um outro leite para o João Gabriel, que era da Ju. Você já pensou? O que ia acontecer naquela criança que estava com restrição alimentar e vai ganhar o leite da outra mãe? Daí eu falei, amiga, o que você está fazendo com esse pote de leite que isso aí não é do João? Daí a enfermeira, ai, é mesmo. Eu falei, não é mesmo. Não é mesmo, não é mesmo. Dali já surtei, já dei uma surtada básica, e daí também comecei a surtar em relação, quando o Davi estubou, né, que tira, ele ficou 2 meses e meio incubado, quando ele estubou e foi para o catéter, ali, não, ele estava na incubadora só com o ar da incubadora. O nosso ar que a gente respira é 21. A gente respira o ar 21.
A incubadora naquela noite estava mandando ar 19, ele tinha acabado de estubar e estava só no arzinho, tentando recuperar o pulmão para ficar livre e passar para o berço. Sim. Sem nada, respirando espontaneamente. Quando eu olhei a incubadora, eu falei para aquela enfermeira infeliz da noite, porque eu chamo de infeliz porque eu tive um surto com ela, psicótico, eu quase matei ela lá dentro. Tá. Daí eu falei para ela, ó, o Davi não tá recebendo ar, a incubadora tá marcando 19. Não, mãe, é normal da máquina. Não tá marcando, não. Pode ficar tranquila que tá tudo bem. Falei, não está. Ele não tá recebendo ar. E o Thiago também falou, ó, não tá recebendo ar. Só que o Thiago não é de fazer barraco, né? Eu sou. Né? Ele falava pra mim, tipo, não, mãe, fica tranquila que ele está. Naquela noite acabou a visita, era 9h20 que acabava a visita. Nós fomos embora. O que aconteceu no outro dia? Doutora Helena chegando para nós, toda desesperada, não sabia nem como falar. Sibélio, Davi voltou para o catéter no nariz, porque ele teve uma parada respiratória ontem à noite. E tomando tudo aquilo, dopamina, debutamina, adrenalina, um catatal de frasquinho verde, assim, do lado da incubadora dele. Ah, Paola. Ah, mas daí o bagulho ficou sério. Mas daí eu e o Thiago, a gente foi. Eu gritei com ela, falei que era culpa daquela enfermeira, porque eu tinha avisado da incubadora. Chamei a supervisora da enfermagem, fui no responsável técnico, nós fomos falar com o dono do hospital. Sim. Não quero mais essa mulher. Não quero. E à noite seria o plantão dela. Falei, ela me aguarde. À noite chegamos, ela veio dar... Oi, mãe! Falei, oi nada, você não encosta no meu filho. Você nunca mais vai encostar no filho de ninguém aqui. Porque se você encostar, eu quebro você no meio. E eu levantei e tava com visitas. E assim, não era só as mães que estavam visitando naquele momento, né? Tinha a família dos outros, os avós, todo mundo me olhando com o olho arregalado, assim. Eu falei, tira essa mulher da minha frente, porque eu vou quebrar ela no meio. Porque eu avisei da incubadora, levaram a incubadora embora, trocaram da vida incubadora e realmente viram que a incubadora estava com defeito. Daí vem a supervisora falar comigo. Ai, mãe, pedimos desculpa. Eu falei, pedimos desculpa. Meu filho quase morreu por culpa de vocês. Vai me pedir desculpa, vocês vão ganhar um processo. E eu sei que eu fiz maior escarcéu. Depois disso, a Cibele ganhou uma cadeira ali para a Cibele ficar o tempo que ela quiser dentro da UTI com o Davi. Aí então, você pode ficar. Para ficar. Daí eu falei, mas eu não quero só para mim. Eu quero para todas as minhas colegas. Todas as minhas amigas que estão aqui com os bebês, eu quero também. Uma poltrona para cada uma delas. Pronto. No outro dia, tava uma poltrona para cada uma delas. Os 7 box ganharam uma poltrona para as mães poderem ficar ali. O tempo que elas quiserem. Então, a gente entrava e a gente não ficava só ali, porque eu ficava observando tudo que elas faziam. Tudo. O Davi teve problema com esses 4 antibióticos que ele tomou. Ele teve uma diarreia fortíssima, Paola, que saiu pele do bumbum dele. Tava em carne viva, porque antibiótico, você sabe que, né, é ácido. Saiu pele. Então, meu filho, sem contar que antes da incubadora, o Davi ainda fez uma flebo, que é o quê? Para não ficar furando ele de acesso o tempo todo, elas resolveram fazer uma cirurgia para colocar um acesso... intravenoso é dentro? Isso. Venoso dentro, para não precisar mais aquele sofrimento dele, de ficar furando, porque não tinha mais onde furar ele. Fizeram a cirurgia, ele fez, colocou, tudo perfeito. Em 2 dias, a praga da noite vai me trocar o curativo e me puxa a flebo e não arranca a flebo do piá. Foi mais um outro surto. E tudo acontecia com as enfermeiras da noite. Sim. Entendeu? Então, assim, era um absurdo. E elas ficavam ali cochichando e olhando para minha cara. E eu briguei com todas elas. Eu falava assim, não, meu filho tá chorando. Vocês não vão vir? Se eu tiver que mexer nele, manipular ele para trocar fralda, essas coisas, ele não precisa mais ficar aqui com vocês. Eu não quero mais ninguém cuidando dele de noite. Eu vou ficar aqui. Sabe? Então, foram muitas coisas que foram acontecendo ali com ele de erro humano. Sim. Sabe? Que podia não ter acontecido. Entendeu? As intercorrências da prematuridade, a gente sabe, é difícil.
tem que passar por isso, tem, sim, faz parada cardiorrespiratória, faz a retinopatia, né, e isso ele tem a equipe que acompanha o Davi hoje, é a mesma equipe que cuidou dele lá na UTI, sim. A neuro dele cuidou dele lá na UTI, a pediatra cuidou dele lá na UTI, a Cristi, que é do olho, a doutora Cristi oftalmo, cuidou dele lá, e tudo isso reverteu. Então, ele não tem problema nenhum hoje neurológico, não tem problema nenhum de visão, tudo foi revertendo, sabe? Então, mas isso pelo próprio crescimento dele, pelo próprio desenvolvimento dele, né? Agora, o erro humano não tinha como não surtar. Eu quero um parênteses. Ó, peraí. E nisso tudo eu trabalhando. E nisso tudo o Thiago trabalhando. Porque eu estava de licença maternidade, mas o Thiago não. O Thiago teve 20 dias. Só de 20 dias de licença maternidade, né? E depois disso, ele teve que voltar a trabalhar. Então, a gente ficava nessa questão de UTI, por isso que ele saía às 4 da tarde, vinha me encontrar, porque ele estava trabalhando. Então, como é que você trabalha com a cabeça e o teu filho não é teu? E daí chegava momentos ali que quando eu comecei a amamentar ele mesmo, o Davi ficou dependente de oxigênio, porque ele ficou muito tempo no oxigênio, então eu não podia tirá-lo só da incubadora. Ele estava com cheirinho, era 0,1, não saía nada na mangueira, mas para ele era o mundo dele, sabe? Então eu amamentava com um cano aqui do oxigênio, tive que ensinar ele a amamentar, ele dava 2 goladas só e ficava verde, esmorecia, sabe? Sim, tipo, então foi um processo difícil já de amamentação, tudo. E mais por todas as situações que a gente passava ali dentro, eu vi sim bebezinho morrer, eu vi. Essa da bactéria de contato foi uma coisa que chocou a gente, porque quando o bebezinho morre, eles colocam um biombo, ou eles põem um paninho em cima da incubadora, o bebê fica lá e todos os aparelhos desligados, né? Sim. Isso aconteceu, a gente viu, né? Isso acontecer. Quando a gente chegou na visita, que o Davi estava com aquele biombo, minha perna amoleceu já na hora da entrada, assim. Eu lembro que a Marina, que era a enfermeira da manhã, ela olhou para mim e falou: calma, não é nada disso. A gente só colocou porque é para dizer que ele tá com a bactéria. Então, tá só para isolar um box do outro, porque era uma incubadora do lado da outra, assim. Sim. Era só para isolar. Porque se tivesse acontecido alguma coisa, as visitas eram canceladas, tanto que já aconteceu, né? Da gente tá tudo lá de manhã, às 10 horas da manhã, num domingo, assistindo a corrida, que os piá gostavam de assistir lá, o Globo, não é? Alto Esporte. A gente fazia a maior zoeira, os piá faziam a maior zoeira naquela UTI, que, pelo amor de Deus, nem parecia que tava todo mundo internado, porque, gente, era muito leve, assim, sabe? As amizades que a gente fez. Assim. Isso, e daí chegava a enfermeira e dizia, ó, tá cancelada a visita. Fulano de tal, ciclano, venham aqui que eu preciso conversar com vocês. E a gente já sabia que, meu Deus, aquele bebê morreu. E eram amigos que a gente tinha feito ali na UTI, sabe? Eram amigos próximos. Então, a gente teve que lidar com o luto, a gente teve que lidar com várias situações ali dentro. É muita coisa, Sibeli, assim, ó, acho que é muita... É muita mistura de sentimento, né? Porque tu tem que ser resiliente, daí em seguida tu tem que ter uma fé inabalável, aí em seguida é um medo, né, vassalador, aí em seguida é uma empatia que você tem que ter, né, muito, muito grande, e imagino, assim, a ansiedade, porque você fica ansiosa por respostas, por melhoras, você fica ansiosa por alguém falar para você que tá tudo bem, que tá indo tudo bem, né, e uma força também de escutar uma coisa que você sabe que não é bom, mas, né, não só a fé, mas a questão de você acreditar que as coisas estão funcionando. E também, eu acho que uma coisa que é o que mais desespera é que não é você que está fazendo, né? Não é você que está ali com a mãozinha, não é você que está fazendo. Sim. É alguém, sim. né? Até o próprio amamentar. Eu amamentava ele, daí já vinha uma enfermeira atrás, tipo, ai, mãe, posso guardar? Falei, escuta, eu não comprei meu filho na China, não tá vindo de container. O filho é meu. E chegou uma hora que eu tava surtando com elas mesmas, eu falava, ai, não vejo a hora do meu filho ser meu. Tipo, que eu entendo que elas precisavam pegar logo o Davi e já colocar na incubadora, entendeu? Mas o filho é meu, eu quero fazer ele arrotar, dá licença? O filho não é seu, é meu. Eu tenho esse direito de fazer arrotar. Então, sabe, parecia que não era meu, era um boneco, que estava aqui, estava treinando, fazendo lá o curso de maternidade. Então, eu estava com o bebê reborn,
E daí guardava o bebê reborn, sabe, para um dia ter o meu filho, né? Então era um misto de sentimento, de sensação, era uma coisa assim, sabe, tipo, não sei dizer como que a gente conseguiu passar. Na verdade, eu sei dizer como, né? Tanto que anos depois, eu sei que eu desenvolvi um câncer de útero por conta de todas essas questões da maternidade que eu passei ali dentro. Porque dizem estudos e tem comprovação que o câncer é uma doença da alma. Uhum. E ali, por tudo, o que mais me chocou e o que mais fez eu desenvolver essa questão do câncer foi aquele fato, naquele dia, do dia 17 de janeiro, de eu não poder pegar o Davi no colo. Aquilo ali foi o que desencadeou o meu câncer de útero. Sim. E eu sei disso plenamente. Sim, Tenho mas certeza é que disso. a gente foi ensinado, isso não é uma questão só de entendimento humano, assim, a gente foi ensinado sobre injustiça, sobre a gente ser isolado, né? Então, quando a gente vê todo mundo fazendo e você não fazendo, aquilo dói, porque você não tem controle, você não pode escolher, né? Isso eu posso dividir com você quando, assim, eu sei que nem eu falei pra você, o que eu vivi não é 10% disso, mas quando o Pietro tava na icterícia, tava de amarelão, a gente ficou 9 dias internado, né? Então acaba que, assim, durante esses 9 dias, eu vi mães indo embora com seus filhos. Eu vi mães tendo alta. Eu vi mães, né? E aí, quando a gente se olha e vê que aquilo que acontece com todo mundo não acontece com a gente, é uma dor, é uma coisa assim que tu não tem nome, sabe? Que é uma injustiça, mas não é você que tá fazendo, não é as pessoas que estão fazendo, é o funcionamento real da vida, assim, né? E aí, Exato. isso é uma dor que não O tem nome. Davi foi o penúltimo a sair da UTI. Eu vi todas as minhas amigas indo embora. Sim. Todas elas. Indo pro quarto. E o Davi foi o penúltimo. No final foi a Laura, né? Que saiu. Que tinha nascido de 27 semanas. Dos meus amigos da Carol. Foram... E assim, ele sendo o penúltimo a sair, assim, é bem isso mesmo que você falou. Vendo todo mundo embora. E aquela sensação, tipo, ai, quando que a gente vai ter o Davi? Quando que a gente vai ter o Davi? Só para nós. Sem hospital. E aqueles barulhos daquelas máquinas ainda ficou no nosso ouvido por muito tempo. Pi, 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 sabe? Isso que ele foi para casa com oxigênio. Então, a minha casa era um home care. Tinha um oxigênio pequeno na sala, tinha oxigênio no quarto, tinha, sabe? Em todos os lugares tinha oxigênio, porque ele precisava ali. Com quantos meses ele foi para casa? 5. 5 meses. Pesando 2,30 kg. Ai, gordinho? Gordinho. Pesando 2,30 kg, ele foi para casa. Mas quando a gente sai da UTI, a gente ainda fica alguns dias no quarto, no hospital. Sim. E no caso do Davi, precisava do oxigênio, demorou mais 15 dias para eu ir embora. E daí, nesses 15 dias ali, eu já estava surtando. Por quê? O Davi virou, digamos assim, um estudo de caso para os estagiários do hospital. Então, a gente não descansava, porque era o tempo todo o estagiário batendo na porta para medir saturação de Davi, para medir temperatura minha, para ver a minha pressão. Ok, 5 dias eu aguentei. No 6º dia, eu surtei e mandei todo mundo embora. E eu gritava naquele quarto. Ninguém mais vai colocar. O meu filho já tem manuseio restrito. Vai ficar entrando aqui estagiário para ficar mexendo nele? Não vai. Não vai. Eu surtei de novo. Daí vem a psicóloga do hospital. Desculpa, psicóloga, né? Não, Mas eu também sou graduanda de psicologia. Mas aquela mulher, ela, em vez de ela me ajudar, ela me irritava mais, cara, porque ela não estava preparada para ser psicóloga de UTI. Entendeu? Da UTI neonatal. Ela não estava preparada para aquilo. Ela não estava preparada. O negócio dela, acho que era fazer psicanálise com adulto, ou trabalhar em outra abordagem. Gerst, sei lá, em outra coisa, sabe? Junguiana, não sei. Até eu ela não estava preparada. Daquilo... Então, em vez de ela vir me ajudar, ela mais me deixava nervosa, ela mais, sabe? Ai, Cibele, você tem que ter calma.
calma, para uma mãe que passou 4 meses na UTI, tá 15 dias no quarto, filha. Eu gritava, eu quero ver meu cachorro! Eu quero ver meu cachorro! Saia daqui que eu vou te esganar. Eu falava bem assim para ela. Daí ela chegou pro Thiago e falou, Thiago, por favor, eu pedi para o hospital liberarem a Cibele para ela ir para casa. Você fica com o Davi essa noite para ela poder ir para casa e ficar na casa dela, que ela falou que ela quer ver o cachorro dela. Porque eu tava num estado tão já de estresse ali com o Davi e sendo manuseado e coisa, sabe? Que daí eu fui para casa realmente. Eu fiquei aquele dia com o Benji. Até o meu sobrinho estava em casa, porque daí tinha que ficar com o Benji também, né? Sim. A gente teve que mudar a nossa vida toda, entendeu? Sim. Eu sei que a minha mãe não tinha vida, meus sogros não tinham vida, era tudo em prol de estar ali naquele contexto de hospital. E a questão deles, eles eram um apoio para você? Claro que assim, porque quando eu pergunto isso, claro que eu entendo que eles eram um apoio, mas assim, como que você sentiu eles como apoio? Porque às vezes a gente acaba cuidando de quem poderia estar cuidando da gente, né? Que daí você se preocupa com que você tem que se preocupar, mas a preocupação das outras pessoas em relação a isso. Então assim, como que você sentiu o apoio das pessoas, assim? Então, era muito engraçado, meu sogro, tadinho. A minha sogra sempre nunca foi de falar muito, assim, sabe? Ela sempre foi de observar mais, assim. Mas o meu sogro, cada vez que ele ia, ele falava, nossa, como o Davi tá bem hoje, né? Nossa, ele fez 2 movimentos com o dedo ali, foi muito sensacional. Tipo, e até uma hora, ele tem um vídeo mesmo, que ele, mesmo entubado com a sonda, tudo, ele tava chupando o dedo. E a própria pediatra da UTI fez esse vídeo. Ele chupou o dedo. Nossa, ele tá muito maravilhoso, né? Ele vai sair sim. Então, era tipo, ele sempre pra cima, sabe? Sempre pra cima. Assim, eu sempre tendo coisa de apoio muito grande e emocional do Thiago, assim. Até teve um dia que eu abri o armário do Davi, tava com todas as roupinhas ali que a minha prima tinha dado, né, de maternidade, tudo, e daí eu sentei na cadeira de amamentação do quarto dele, peguei o tip-top e coloquei assim no braço, sabe, tipo, o Thiago passou por mim, ei, parou com isso! Que ridículo! Ficar sentado na cadeira de amamentação com o tip-top no braço. Parou com isso. O Davi já vai para casa. E parou. Tipo, guardou a roupa, me tirou dali. E a gente nem lembra o que a gente foi fazer. Acho que a gente foi tomar uma cerveja. Sabe? Tipo, não. Amanhã de manhã tem o Davi de novo. Coisa assim, não. Ah, é verdade. Não, a gente estava tomando a cerveja zero. Porque a gente ficou 4 meses sem tomar cerveja, né? A gente prometeu também que o Davi saísse, então a gente fez promessa, tudo. E a gente tava tomando a Brahma Zero. Sim. Né? Tipo, precisava tomar a Brahma Zero naquela época, é verdade. Daí a gente, sabe, ele me tirou disso. Tipo, não, que é tão forte, vai cair em depressão agora. Ficar vendo, ai, como que era se o Davi estivesse aqui. A gente vai ter muito tempo para isso, filha. Ele vai vir para casa e a gente vai ficar com ele no colo, tudo, sabe? Então foi uma situação de bastante apoio, assim. Sim. Eu tive uma rede de apoio muito grande, mas foi o que eu falei, o Thiago foi primordial. Eu te digo, Paula, se fosse outro homem, eu não sei se aguentaria. Eu não sei se aguentaria a parte da cesárea, porque a minha cesárea foi muito difícil, que como o Davi estava sentado, teve que espaçar muito, e eu senti muita dor. Ele foi muito de colocar cinta em mim, de me limpar, me ajudar na cesárea. Um apoio emocional total em relação à prematuridade do Davi. Depois disso, em 2021, veio o câncer, que não foi fácil, que eu tive carcinoma escamoso, que estava em todas as áreas do útero, em tudo, pegou tudo, aonde eu fiquei afastada de maio a setembro, fazendo tratamento. Então, ele foi, nossa, comigo ali nessa também, né? Sim. Depois teve outras situações, que em agosto agora teve a vesícula. Então, enfim, foram já... foi o que eu falei, você as coisas para mim não são fáceis. E daí, vamos tirar vesícula. Nossa, vamos fazer por vídeo. Ai, que super de boa. Não, da Cibele não, porque a da Cibele teve que a vesícula estar grudada no intestino grosso por conta da radioterapia, né? Então, nada para mim é simples, entendeu? Claro. A minha gravidez não foi simples, nasceu prematuro. O câncer, não. Vamos matar de qualquer forma. Então, é um tratamento bem pesado, feroz, que ele teve que passar. Então, nada assim foi muito fácil. Só que eu não reclamo, sabe? Tipo, são coisas que a gente tem que passar. Claro que às vezes enche o saco, às vezes eu choro, às vezes eu grito. O Thiago entra por aqui, sai por aqui. Ele nem escuta, né? A racionalidade masculina, né?
vamos passar, a gente já passou por tanta coisa, e bora, que tiver que passar mais, né, a gente vai passar. Hoje, ali na UTI mesmo, o Davi, a gente já sabia que ele não ia ser uma criança dita ali, não posso chamar de normal, não existe esse termo, mas ele seria uma criança que não era nascida a termo, e também uma criança que iria ficar com alguma intercorrência. Sim. Pô, foram 4 meses de UTI, nasceu prematuro extremo. Então, a gente já estava esperando que alguma coisa, questão neurológica, ou de encurtamento de membro, alguma coisa, né? Tanto que ficou com o pulmão, né? Porque o pulmão dele, a gente teve que fazer muitas questões ali, porque ele teve bronquiolite, né? Por conta de muito oxigênio, né? Sem estar preparado. Então, a gente sabia que ia acontecer. E daí, ali, ele tinha um olho muito vivo. Cara, o Piá era com o olho, entendeu? Ele tinha um olho muito vivo. E as médicas brincavam, falavam assim, Beli, seguria TDAH. Esse guri vai ter o transtorno de TDAH, que ele tem um olho muito vivo. Porque ou o prematuro é muito apático, ou é extremamente elétrico. E dito e feito, né? O Davi hoje tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com um agravante de altas habilidades em noção visoespacial. Além de tudo, vem isso, né? Vem isso junto. A questão de exatas no Davi... Ele tem altas habilidades em o quê? Em visoespacial, que é a noção de lateralidade, noção de geografia, noção espacial. Com 4 aninhos, se você levasse ele num caminho, fizesse uma vez o caminho com ele, sinuoso, tipo, para casa da minha mãe, e se você, de repente, cortasse o caminho para outro lugar, ele falava, mãe, por que você está indo por aqui se a casa da avó é para lá? Tem que pegar tal rua, tal rua, tal rua, isso com 4 anos. Então, ali a gente já começou a despertar, tipo, meu Deus, imagine, eu tinha aluno com 7, 8 anos que não sabia nem o caminho da escola para casa, não sabia nem o que comeu ontem, e o Piá muito atenado nessas situações ali, e a questão de montar quebra-cabeça, ele monta um de 50 peças em 10 minutos, sem olhar a imagem. Pá, montou e cansou, porque ele já descobriu o desafio, então para ele não interessa mais. Tanto que todos os recursos que eu tenho na clínica era tudo dele. Então ele brincava um dia, descobria, não brincava mais. Dava mais função do brinquedo. Não tinha mais função, porque ele já descobriu o desafio. Né? Então, tanto que a neuro dele é a neuro que acompanhou na UTI, né? Então ela já dizia isso para nós. E daí ele teve o transtorno por conta da prematuridade. Né? O TDAH é por conta da prematuridade, não é questão genética, nem hereditária, nada. Que momento que chegou o diagnóstico? Foi aos 6 anos. 6 anos. Que a gente fechou mesmo o diagnóstico. Porque desde os 3 a gente via isso. Porque, assim, a questão da hiperatividade pipocava pela sala de aula, pipocava. Nossa, não parava quieto. E, assim, questão como era de exatas, né? Por exemplo, matemática. Ele estava ali no nível 3, com 3 anos, aprendendo a contar até o 4. Mas ele já sabia contar até o 10, inclusive em inglês. Então, aquela sala era muito chata, porque não tinha nenhum desafio para ele fazer. Então, o que ele fazia? Ele incomodava os amigos. Então, ele mordia, ele batia, ele jogava o tênis da guria para fora da janela, e as professoras não entendiam, não sabiam como lidar com ele. Então, eu tive muito problema com isso. A vida é chata quando você já sabe o que vai acontecer, né? As minhas colegas não sabiam lidar, né, com a questão dele, da hiperatividade dele. Falava, gente, tem que ter desafio, o Davi é assim, assado, né? Ele já sabe. Então, o que aconteceu? A neuro chegou uma hora e falou, cara, vamos passar o Davi de nível. Porque, assim, tá chato, ele tá no nível 4, mas a cabeça dele já tá lá no 5, então vamos passar. Então, o Davi em fevereiro, ali, em março, do nível 4, ele já foi pro 5, no nível 5. Só que a gente esquece que a questão da maturidade emocional é muito grande. Porque o Davi, ok, o neurológico, tá, mas o corpo dele não acompanha a cabeça, né? E a questão emocional também não é de uma criança na fase que ele estava de 5 anos. O emocional dele era de uma criança de 3. Então, ele não entendia muita coisa, não sabia verbalizar quando ele ficava nervoso. Então, ele agia muito com o corpinho, porque ele sempre foi muito observador.
Então, ele não. Até ele contar para a prof que um amigo tá batendo nele, foi acontecer esse ano, Paola, com 7 anos. Entendeu? Então, ele demorou muito essa questão da maturidade emocional ali, e ainda tem intercorrências nesse sentido. Porque o senso de justiça dele é muito grande. Só que o senso de justiça, ele age com o corpinho. Até recebi agora, sexta-feira, a notificação que ele mordeu 2 amigos na fila subindo do recreio. Daí eu perguntei, filho, por que você mordeu? Dele, ai, mãe, mordi o... Falou o nome dos 2 lá, dos guris. Uhum. Mas por quê? Porque eles estavam furando fila. E isso não é correto. Falei, tá, filho, mas o que você fez também não é correto. Então, quando... Se a gente resolvesse tudo entendeu? na mordida... Se resolvesse tudo na mordida, tudo no bater, né? Daí, então, o senso de justiça dele é muito grande, que ele não consegue verbalizar, tipo, prof, tá furando fila. Não, ele age no ímpeto, porque ele já tem impulsividade do TDAH, né? Sim. Então, ele agiu ali, tipo, não, tá errado, e eu vou resolver desse jeito, já que a vida inteira nenhuma professora me ajudou a resolver meus conflitos, sempre fui eu que tive que resolver, então ele aprendeu a resolver sozinho, sabe? Então, esse é um desafio que a gente está tendo com ele até agora. Ele toma remédio para ansiedade, né? Ele não toma para TDAH em si, mas ele toma remédio para ansiedade que foi diagnosticado no ano passado, com 6 anos, né? Sim. E a questão do crescimento também, Paola, ele faz. Porque como ele nasceu prematuro muito extremo, ele é considerado PIG, por conta da questão da prematuridade de não ter o hormônio do crescimento, né? O GH. Uhum. Ele faz, mas ele não fazia por completo. Então, assim, com 5 anos, ele estava crescendo 4 centímetros no ano. Então, em 2023, foi em março de 2023, a gente conseguiu entrar num programa do próprio hospital onde ele nasceu, com as médicas maravilhosas lá, dos endocrinologistas, com uma nova droga da Dinamarca, que ele aplica, vem naquela seringuinha de insulina, aonde ele está fazendo esse hormônio do crescimento uma vez na semana. Então, assim, foi o que resolveu também. Ele está crescendo maravilhosamente bem. Agora ele está crescendo 12 centímetros por ano. Uma criança nascida a termo cresce 7. Então, ele conseguiu muito avanço nessa questão. Então, agora o crescimento também está sendo... ele está conseguindo chegar na curva, sabe? Sim. Mas e me fala assim, né? Até daqui a pouco a gente encerra, mas assim... O que foi mais bonito de tudo isso? Assim? Eu sei que é tudo muito impactante, a gente olha sempre para a tristeza da coisa, assim, né? Porque eu acho que a gente, que nem eu digo assim, a felicidade é meio óbvia, a tristeza que a gente não sabe lidar, né? E pensar em tudo isso, assim, o que foi mais bonito para você? O que foi mais, sei lá, não só aprendizado, mas o que foi mais bonito de tudo isso? Eu acredito que a força que ele tem, a força do Davi de viver, entendeu? O Davi é uma criança que ele não se abala com nada. Tipo, você tem que tomar remédio, vamos tomar. Você tem que tirar sangue, vamos tirar. Você tem que fazer exame, vamos fazer, sabe? E assim, a força que ele me mostrou ali na UTI já, que é a força que ele de viver e a força que ele tem, que ele é muito corajoso, ele é muito doce, ele é muito, assim, cativador, conquistador mesmo, no sentido de que, calma, mamãe, vai ficar tudo bem, sabe? Tipo, eu vou conseguir, eu sei que eu consigo. E ele tem, assim, ele é muito, muito... Ele não desiste das coisas, assim, sabe? Se coloca um desafio para ele faz. Sim. Ele vai até o último, assim. E ele não se... E não tem também a questão da frustração. O Davi é uma criança que ele aceita muito bem o não. Que ele não te questiona. Oi, por quê? Você birra. Não, sabe? E ele tem que nem o senso de justiça dele. Isso é dele. De saber o que é certo e o que é errado. A conversa que nós temos com ele para explicar, filho, tem que ser por esse lado. Ele fica olhando para você e fica, tá bom, mãe, eu entendi. Então tem que fazer assim, sabe? Não pode ser com o corpinho. Então, sabe, essa vontade que ele tem de aprender, essa vontade que ele tem de ajudar, porque ele adora ajudar todo mundo, sabe? Quando ele é o ajudante da sala, ele
ele vem Alucina. assim, alucinado. Sabe, ele ajudou, sabe, ele teve ali, tipo, eu consegui ser útil às outras pessoas, assim, sabe? Então, isso que a gente tira do lado bom, assim, da UTI, que a gente nos transformou quanto pessoas, né? A gente consegue ali, eu e o Thiago, a gente conseguiu ter uma visão de empatia mesmo, em relação às várias situações, Sim. né? Até porque a minha profissão ali, eu comecei a estudar a neuropsicopedagogia justamente para ajudar o Davi, justamente para ajudar as outras mães nesse sentido, né? Não só mães de UTI, mas mães que têm alguma dificuldade, que a criança nasce com algum transtorno ou alguma dificuldade de aprendizagem, e eu tenho esse olhar diferente ali, sabe? Ali, até mesmo brigando pelas outras mulheres que estavam ali com as outras crianças. Sim. Então, ali, o nosso senso de empatia, nosso senso de justiça, parece que a gente se tornou pessoas melhores, assim. Com certeza. Foi o que a gente tirou dessa missão, assim, sabe? Eu acho que move muitas pedras do nosso emocional, né? De coisas que às vezes a gente não vê e aí não precisa passar, porque a gente não precisa passar, mas quando acaba passando por uma experiência dessas, a gente aprende a entender que a vida não é só a coisinha que os nossos olhos enxergam, né? É muito para além disso, assim. Isso. E também não dá para romantizar a maternidade, né, Paola? Porque assim, o teu filho nasceu a termo, né? Nasceu perfeito, nasceu a termo. Mas e a tua amamentação? Como que foi? Porque o amamentar dói. Sim. Entendeu? Sim. O parir dói. Então não dá pra gente romantizar que, nossa, é muito linda a maternidade, mesmo que nasceu, nossa, tudo perfeitinho, teve lá 38 semanas. Não, cara, a maternidade não é uma coisa maravilhosa. Não é. Porque é sofrimento também para a mãe, é sofrimento, é tudo um aprendizado ali, sabe? Tudo. Essa questão de romantizar é um dos, assim, não digo que é o porquê, mas é um dos porquês desse projeto em relação a mães e maternidade, né? Em questão do podcast em si. Porque, assim, a gente é muito criminalizada quando a gente fala que a gestação, a maternidade, ela não é bonita, ela não é legal, ela dói, ela cansa, a gente às vezes não quer, né? E aí tem muitas pessoas que vão dizer, mas por que teve filho então? Porque você fez isso. E a questão não é essa. Não é essa. É depois que a gente viveu isso. Depois que a gente viveu isso, as coisas aqui que são ditas para nós muito bonitas, muito com flores e buquês, não é bem assim, né? E aí que tá. Não tá errado. A gente só tá falando de uma dor. Então, assim, se eu vou lá, que nem eu brinco assim, se você vai cair de bicicleta e aí você fala de uma dor assim que bateu e ralou o joelho, ninguém vai dizer, mas não deveria ter andado de bicicleta. Ninguém vai dizer isso, né? Em questão de uma dor. Mas a questão da romantização, não só isso, mas das experiências que são para fora da caixa. Porque você gerar uma criança, normalzinho. Você parir, normalzinho. Se amamentar, normalzinho. O problema é quando sai disso. Quando você vai gerir uma criança e tem um problema no meio da gestação. Aí quando você para uma criança, acontece alguma coisa com a criança. Aí quando você vai amamentar, acontece alguma coisa com a amamentação. Isso ninguém fala. Isso ninguém... Não tem uma conversa, assim, bruta, assim, franca sobre tudo isso. E esse o objetivo também do projeto podcast é um pouco disso, de trazer um pouco de realidade. Porque tem muitas mães de internet que falam de uma maternidade muito bonita, mas que tem babá, tem o melhor médico de São Paulo, pariu no melhor hospital com todos os médicos melhores. Não estou dizendo que eu tenho outros médicos que são ruins, não é isso. Mas assim, né, que nem eu brinco, top de linha em tudo. Até o catéter vem dos Estados Unidos, que é um catéter diferente. Então acaba que muita coisa a gente não se enxerga, a gente não se vê dentro dessas realidades, né? E a tua experiência de maternidade é uma experiência muito dolorosa, mas eu acho que assim, olhando o Davi hoje, né? Sim. Olhando para esse carinha hoje, olhando tudo que ele desenvolveu, tudo que ele cresceu, tudo que ele... Quem diz que ficou 4 meses no incubador e que nasceu com 600 e lá. Nunca, né? E eu acho que, claro, isso vai fazer você crescer como mãe, né? Fez o Thiago crescer como pai também, até mesmo porque agora... Tem um lado bom e um lado ruim, né? Um lado ruim, às vezes, é da proteção demais, porque teve que proteger muito. Que às vezes acontece. Não tô dizendo que aconteceu nessa realidade, mas às vezes acontece.
Mas Aham. modifica todo mundo, né? Todo mundo cria uma nova experiência para dizer que vai mudar alguma coisa dentro de si, né? É. Até tinha umas amigas minhas que falavam assim, né? Tipo, meu Deus, mas o Davi é bebezinho agora, ele já dormindo na casa da tua mãe? Ai, você é muito desprendida. Eu falei, minha filha, esperei 4 meses pro meu filho vir. Você acha que eu tive tempo de ficar, tipo, ai, super protegendo o Davi? Não, ele é forte, corajoso e sim, ele vai dormir na casa da minha mãe, ele vai criar vínculo com a avó, ela vai dormir na casa da minha sogra, sabe? Vai Sim. criar vínculo com a família, ele vai viver. Sim, ele vai comer minhoca da terra. Teve um dia que ele tava com a metade da minhoca assim. Meu Deus, mas ele é prematuro, ele comeu. Não, ele foi prematuro. Foi Ele pronto. tem um desenvolvimento normal de uma criança normal. Então agora ele vai comer terra, ele vai comer minhoca, ele vai para as coisas, ele vai passar por todas as fases de desenvolvimento infantil que ele tem que passar. Ué, Sim, eu vou ficar super protegendo? Não, não vou ficar super sim. protegendo. E qual que é, assim... Pode falar. Até porque vacina tá aí para isso, né? Para proteger. Exatamente. Glória a Jesus. Mas, assim, qual que é, né, agora encerrando um pouco e indo para isso, qual que é a tua expectativa como mulher para o futuro? E uma mensagem, né? Assim, esse vídeo pode chegar a poucas pessoas, mas lá no futuro, se Deus quiser e tudo vai te acontecer, vai chegar a muitas Sim, pessoas. E qual que é a tua mensagem para mães que podem passar por isso ou pela dificuldade, né, das experiências que você passou? sim, Tipo, qual que é a mensagem que você pode passar para essas pessoas, né? Além da tua sim. expectativa para o futuro de você como mulher e uma mensagem para as mães aí do futuro. Essa pergunta de expectativa aí para o futuro é uma pergunta difícil de ser respondida, né? Uhum. Como mulher, mas assim, eu pretendo seguir nessa minha carreira mesmo de ajudando, né? Continuo ajudando as famílias neurotípicas e neurodivergentes em tudo que elas precisarem, no sentido de apoio parental, no sentido de apoio para as crianças, no sentido de apoio pedagógico, psicológico e cognitivo, Sim. né? Inclusive, sou graduanda aí de psicologia, né? Uhum. Porque eu acredito sim que vai fazer muita diferença no meu trabalho e eu tento e eu quero, né, trabalhar principalmente com a questão das mães de UTI. Porque, assim, o que eu vi nessa situação, quanto mãe de UTI, no momento que nós estávamos lá? Não tivemos apoio nenhum. Nenhuma vez a tal da psicóloga do hospital veio conversar conosco. Em nenhum momento. Ela só apareceu no quarto quando o Davi saiu da UTI e foi para o quarto, quando eu estava no momento de estresse, que ela apareceu e estava gritando porque eu estava mandando os estagiários embora. Foi a única vez que eu a vi, né? Então, assim, isso é o meu realizar futuramente para ajudar as mães de UTI a superarem, né, esses Sim. desafios e para que elas possam contar comigo nesse apoio emocional, porque ser mãe de UTI não é fácil, Sim. né? E a mensagem que eu deixo para as mãezinhas de UTI é que elas não desistam dos filhos, porque se eles estão nesse mundo é porque eles têm algum propósito divino, né? E assim, que elas continuem sendo fortes, que é um período que é difícil, mas que é um período que vai passar. Uhum. Né? Vai passar e as crianças têm tudo para evoluir, né? Ainda mais criança, que criança evolui muito rápido, né? Elas têm um poder de cura muito Muito rápido rápido. Uhum. e, né? E assim que elas não desistam e que esse momento ali da UTI ela vai passar, né? E depois a gente vai conseguir curtir os filhos da melhor maneira possível. Sim, sim. Isso que bom. Muito obrigada, Cibele. Muito obrigada mesmo. Nada. Assim, você sabe que, né, a gente sempre teve um momento assim para conversar quando a gente trabalhava ali junto e tal. Mas eu sei quanto da tua vida sempre foi muito desafiadora, né? Um pouco do que eu sabia, sempre vi isso, assim, né? Você trabalha com muito amor, você tem essa questão muito de trabalhar com mães, né? Isso é um pouco da tua divisão, né? Dividir um pouco do que tu sente e que tu tem com outras mães. E isso é muito bonito, assim. Você é uma guerreira, você passou por muita coisa, assim, que eu acho que muita gente, sei lá, não sei a que ponto chegaria.
Mas que bom que você teve, né? Que bom que você tem o teu marido também como um grande apoio. Que bom que você tem uma família também que te ajuda muito. Isso é, assim, faz uma diferença gigantesca ter uma família que apoia. Mas, assim, quero te agradecer mais uma vez. Obrigada por ter cedido o teu tempo. Obrigada por você estar aqui, né? Qualquer coisa que você precisar, sempre vou estar às ordens, né? Você sabe. E tudo de bom para vocês. E um beijo grande pro Davi, né? Um abraço gigantesco, assim. E ele vai ser, cara, ele já é guerreiro, ele vai ser grandão, né? Ele vai ser um cara Vai. Não, eu que agradeço muito essa importante. oportunidade de poder passar um pouco da minha experiência para ajudar as outras mãezinhas também, né? Principalmente as de UTI, né? Que elas não desistam, né? Porque a gente consegue ver a luz no fim do túnel e não é um trem, né? Sim, sim. Mas E eu que obrigada. agradeço essa oportunidade e pode contar comigo para qualquer coisa. Estamos Tá aí bom. também. Obrigada, Tá Sibeli. Boa bom? noite. Manda um beijo pro Dom, Pode aquela deixar. coisa mais linda do mundo. É muito lindo. Obrigada. Tchau, Sibeli. Beijo, tchau. Tchau. Então, gente, essa foi a conversa com a Sibeli. Sibeli, que nem eu digo, é uma novela das 9, né? Maravilhosa. Uma pessoa assim, uma resiliência gigantesca, né? Tem um marido também que apoia muito, isso faz uma diferença gigantesca na vida da gente também, de ter uma pessoa que nos apoia nas dificuldades. Uma pessoa que superou tanta coisa, assim, uma mulher incrível mesmo. E é isso. Esse é o objetivo do nosso podcast. Assim como foi na semana passada, a gente conversou com a mãe do Joás, a Jace, que também falou sobre a questão do autismo. Hoje a gente está conversando sobre a prematuridade. A gente vai conversar com outras mães. Também vou trazer um assunto sobre luto, que é uma coisa que é difícil, né? Mas a gente aprende de alguma forma a sentir. Como não sabemos, mas, né? Mas é isso. Quero agradecer quem esteve presente. Espero que esse vídeo chegue a muitas pessoas. Se puder compartilhar, se puder dividir com outras, né? Dividir nas redes sociais e tal, vai ser muito bom e a gente vai ampliar o nosso canal, tá bom? A vida real na internet e faça terapia. Um beijo. É Delas Podcast. Boa noite. Tchau. Obrigada.